Olá, amigos do canal Estandarte da Liberdade. Bem-vindos a este vídeo do programa Brasil de Sião. Eu sou Renan, sou da Estacolina em Pernambuco. E toda semana trazemos aqui para vocês um vídeo sobre a história da igreja no Brasil, focando em cada semana em uma das unidades da federação. Nós estamos seguindo a ordem alfabética, então começamos com o Acre na primeira segunda-feira de janeiro. Até semana passada a gente viu os estados e o Distrito Federal até o Piauí, e hoje é a vez do Rio de Janeiro. É um prazer apresentar esses vídeos para vocês, eu aprendo muito e espero que vocês continuem assistindo nossos vídeos. Se você não assistiu algum dos vídeos anteriores, pode procurar aqui no canal, que tem todos eles, tem até uma playlist lá com a relação de todos esses vídeos aqui, e tem muita outra coisa boa também no canal, então se inscrevam para vocês estarem acompanhando os outros vídeos, dos outros conteúdos do Estandarte da Liberdade. E, por favor, deixem seu like, sua curtida, seus comentários e compartilhem com seus amigos. Vamos então conhecer um pouco mais do estado do Rio de Janeiro e depois vamos falar sobre a igreja, a história da igreja nesse estado. O Rio de Janeiro foi criado como uma capitania da colonização portuguesa no Brasil em 1565. Antes havia outras capitanias hereditárias, né? Mas a do Rio de Janeiro foi criada nesse ano. Sua capital é a cidade do Rio de Janeiro. A população desse estado é de 17.463.349 fluminenses. E esse estado é dividido em 92 municípios. É importante que cada vez ao apresentar os vídeos aqui do canal, eu fale um pouco sobre quem nos ajudou a produzir esse conteúdo. Primeiro, vocês sabem que isso aqui é um trabalho de equipe, né? Apesar de que eu estou aqui apresentando os vídeos e editando, tem uma equipe por trás disso, liderada pelo irmão Antônio Carlos, que é quem entra em contato com os líderes, com os pioneiros, com os historiadores. E queremos fazer um reconhecimento, um agradecimento especial a algumas pessoas. Boa parte das informações aqui foram fornecidas pela irmã Ruth Paglarelli Bergquist. E ela compartilhou muita coisa e também fotos e registros da Lilian P. Bergquist. Me perdoe se eu estiver pronunciando errado esse sobrenome. É a primeira vez que eu o vejo. E tudo isso foi selecionado também pela irmã Flávia, que é filha da irmã Ruth. Então nós agradecemos essas três mulheres que cederam fotos, registros, para que pudéssemos reunir informações. Também uma outra fonte importante é a dissertação de mestrado do Garrett Shields. Ele estudou mestrado na BYU e em março de 2016 apresentou a dissertação chamada A Fine Field, Rio de Janeiro's Journey to Become a Center of Strength for the LDS Church. Traduzindo, um campo bom. A trajetória do Rio de Janeiro para se tornar um centro de fortaleza da Igreja de Jesus Cristo. E essa dissertação dele foi em 2016 e ano passado foi lançado este livro, que é uma adaptação dessa dissertação com muita revisão, com acréscimo de textos, com tradução, com muita coisa, que se chama Campo Bom, História dos Santos dos Últimos Dias no Rio de Janeiro. E aí ele não fez sozinho isso aqui, foi em parceria com o historiador Fernando Pinheiro, que é um historiador membro da igreja que produz muita coisa aqui no Brasil, né? Então agradecemos também a esses irmãos por terem produzido esse livro e essa dissertação, que também servem de base para a pesquisa que foi feita para a gente poder apresentar para vocês hoje a história da igreja no Rio de Janeiro. Em 28 de fevereiro de 1939, os elders Barton e Merrill foram enviados ao Rio de Janeiro para iniciar o trabalho missionário ali. Porém, eles não tiveram sucesso, né, e tiveram que deixar o Rio de Janeiro no dia 22 de março. Ficaram nem um mês. No ano seguinte, aliás, no mesmo ano, mas alguns meses depois, em agosto, em 14 de agosto de 1939, uma nova dupla, os elders Robert G. Conrad e Lucius L. Gardner, foram enviados para retomar o trabalho missionário na cidade do Rio de Janeiro. Eles escolheram o bairro da Tijuca para começar a trabalhar,
e realizaram uma primeira reunião da igreja. Foi uma reunião da escola dominical no dia 3 de dezembro de 39. E tiveram somente a presença de uma pessoa, Daniel Shoup, um membro da igreja americano que estava residindo no Rio de Janeiro a trabalho. E depois ele ajudou a traduzir o livro de Mormon para português. Mais missionários foram enviados para o Rio de Janeiro. Então, não é por causa, dessa vez, não foi por causa do pouco sucesso que tiveram, que foi fechado. Pelo contrário, houve uma insistência por parte da igreja da missão brasileira para que o trabalho tivesse algum resultado e foram enviados mais missionários, de forma que em fevereiro de 1940 chegou a ter um total de 8 missionários na cidade do Rio de Janeiro. Eles começaram a se espalhar pela cidade, né, dividindo-se pelos bairros, e apesar de que não tiveram muito sucesso para encontrar pessoas para ensinar, pessoas que tivessem muito interesse, eles conseguiram alugar um local para realizar as reuniões da igreja. Na primeira reunião que eles realizaram, nesse local alugado, compareceram algumas pessoas, até de algum renome na cidade, um escritor, um advogado, um general e um ministro da igreja luterana. E eles continuaram crescendo o trabalho nos bairros do Rio de Janeiro, e uma dupla, os elders Hymas e Duckworth, mudaram-se para Niterói, para iniciar a pregação do evangelho nessa cidade. E em 1º de fevereiro de 42, o presidente da missão brasileira visitou o Rio de Janeiro e presidiu ali a primeira conferência da igreja na cidade. E em maio de 42, em 18 de maio de 42, foram realizados os primeiros batismos da igreja no Rio de Janeiro. Foram um casal de nobres, eu acho que são alemães pelo sobrenome, o barão e a baronesa von Schimsing-Korff. Eu imagino que seja assim, pela forma como está escrito. E eles foram batizados no mar. Depois, com a entrada dos Estados Unidos e do Brasil, depois também, na Segunda Guerra Mundial, houve um declínio, uma piora, digamos assim, na situação da igreja, no Brasil todo e no Rio de Janeiro também, de forma que a quantidade de missionários americanos na missão diminuiu lentamente até ficar em 0. Com o fim da guerra, os missionários puderam voltar ao campo e foram enviados novos missionários ao Brasil. A dupla que retomou o trabalho missionário do Rio de Janeiro foi os elders C. Elmo Turner e Milton R. Blomquist. Eles reiniciaram o trabalho da igreja no Rio. A primeira pessoa batizada nessa cidade, depois do retorno dos missionários, foi a irmã Elba Maria Pessoa. Ela foi batizada no dia 10 de maio de 48, na praia de Copacabana. Vejam que teve uma demorazinha, né, de alguns anos até ter mais um batismo. Ela tornou-se um membro muito ativo, cumprindo com vários chamados, comprometida na igreja, participando de reuniões mesmo quando não tinha mais ninguém. Ela falava, discursava, serviu como missionária local por cerca de um ano. E a irmã dela, Maria Bastos Pessoa, que foi batizada alguns meses depois, a irmã dela também serviu muitos chamados na igreja. E vocês podem ver nessa foto aqui do lado, essas duas irmãs, Maria Bastos Pessoa e Elba Maria Pessoa, que foram duas grandes pioneiras da igreja no Rio de Janeiro. E depois desse batismo das irmãs Pessoa, né, de Elba e Maria, houve outros batismos. E cerca de 2 dúzias de pessoas batizaram-se nos meses seguintes. Entre eles, o irmão Odmar Serrano Berquist, que foi batizado na praia de São Conrado em 27 de novembro de 1948. E José Carlos Isabel Baroni. Vamos ver agora algumas fotos aí desses batismos. Essas duas fotos são do batismo de Odmar Serrano Berquist na praia de São Conrado, em 27 de novembro de 1948. Em 28 de dezembro de 1949, foi iniciado o trabalho missionário no bairro do Botafogo. E no ano seguinte, em 50, o ramo da Tijuca enviou a primeira missionária ao campo, a irmã Eunice Pires. Vamos ver agora mais duas fotos aí desse período pioneiro.
Essa foto do canto superior direito é uma foto de membros em frente ao local de reuniões da igreja na Tijuca, na década de 50, em janeiro de 1950. E essa imagem aqui no canto inferior esquerdo é de uma reunião de economia doméstica da Sociedade de Socorro do ramo da Tijuca. Ainda na década de 50, em 31 de maio de 1951, foi criado o ramo Niterói. E em 52 começaram a ser realizadas reuniões da igreja em Copacabana, com 3 famílias americanas que tinham mudado para aí: a família Benson, a família Asper e a família Duffin. Em 53 foi chamado um novo presidente para o ramo da Tijuca, o irmão José Carlo Baroni. E essa foi a primeira vez que esse ramo foi liderado por um brasileiro, que é esse irmão que está aqui na foto ao meu lado. Vamos ver mais uma foto aí também, na frente da Capela da Tijuca. Essa foto aqui é de alguns missionários na frente do local de reuniões da igreja na Tijuca. Não é nem uma capela, na verdade. Ainda é um local alugado. Você pode ver a placa ali no canto. Essa foto foi colorida digitalmente, né? A placa ali no canto com o nome da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, reuniões aqui. 2 anos depois, mais ou menos, em 22 de janeiro de 54, o presidente David O. McKay visitou o ramo da Tijuca, acompanhado de sua esposa Emma Ray McKay e de seu filho Robert McKay. E no final desse ano, em dezembro de 54, o ramo recebeu a visita de outra autoridade geral, o Elder Mark Peterson, do Quórum dos 12. 4 meses depois, em abril de 55, o ramo Tijuca passou a ser parte do distrito de São Paulo, né, junto com os ramos da cidade de São Paulo e da cidade de Santos. Em dezembro de 55 foi criado o ramo Ipanema, com cerca de 20 membros, e 2 meses depois, em 11 de fevereiro de 56, foram realizados os primeiros batismos nesse ramo de Ipanema. Esta foto, que talvez esteja um pouco difícil de ser vista com detalhes, né, porque é uma foto bem pequena, eu tentei ampliar um pouco, é a foto do batismo da irmã Ruth Paglarelli Bergquist, na Praia Vermelha, em 1955. Essa década de 50 foi muito importante para a igreja no Rio. Em 7 de junho de 56, houve a visita de mais um apóstolo ao Rio de Janeiro. Foi dessa vez o elder Henry de Moyle, acompanhado de sua esposa Clara Alberta Moyle. Em 1957 foi criado o ramo Petrópolis e o distrito do Rio de Janeiro, reunindo todos os ramos da igreja aí no estado do Rio. Em janeiro de 59 foi quando aconteceu a visita do elder Spencer W. Kimball. Na época ele era membro do Quórum dos 12, visitou o ramo da Tijuca com sua esposa, a irmã Camila Irene Kimball. Em 7 de setembro de 59, no feriado de 7 de setembro, né, o elder Harold B. Lee, que na época era membro do Quórum dos 12, visitou o Rio de Janeiro. E nesse mesmo ano, em 59, foi chamado um novo presidente do ramo da Tijuca, o irmão Otmar Bergquist. Em 24 de janeiro de 60, outro apóstolo visitou o Rio. Dessa vez foi o presidente Joseph F. Smith, que era o presidente do Quórum dos 12. Ele esteve junto com sua esposa, Jessie Evans Smith, e o elder Theodore Tuttle, que era 70, autoridade geral, e que era o presidente e o diretor das missões da América do Sul. E nessa ocasião, teve uma reorganização no distrito do Rio de Janeiro, que passou a incluir os seguintes ramos: Tijuca, Ipanema, Niterói, Petrópolis, Meier e Teresópolis. Foram chamados para compor a presidência deste distrito o irmão Antônio Dias Filho, João Antônio Dias Filho, e como conselheiros o irmão Mário B. Assay e Jorge Mauler. O irmão João Dias saiu nessa posição por 10 anos e ele é um pioneiro da igreja também em outros lugares, como Brasília e Recife. Aqui do meu lado vocês podem ver uma foto de uma relíquia, uma lembrancinha, né, da visita do presidente Joseph F. Smith,
que, como eu disse, ele era presidente do Quórum dos Doze. Essa lembrança é do irmão Odmar, que era do ramo da Tijuca, do distrito do Rio de Janeiro. A primeira capela da igreja no Rio de Janeiro teve o início de sua construção em 1964. Ela estava na rua Silva Teles 99, no bairro do Andaraí. Ela foi dedicada em 6 de julho de 1965. Vamos ver algumas fotos aqui da construção, da visitação e da dedicação dessa capela. Esta foto inclui um cartão onde a gente lê: máquina de fabricar os tijolos usados na construção da Capela da Tijuca, Andaraí. E a gente vê aqui um carimbo, eu acho que é um carimbo, da Igreja de Jesus Cristo Sul de Mormons de Relações Públicas. Né? Vejo que a igreja não tinha ainda aquela formatação do nome como um logo, né? Como a gente tem hoje em dia. Era bem diferente. Se usava essa abreviação SUD como se fosse parte do nome oficial da igreja, que não é. Mas vejam que coisa preciosa, né? Ter a lembrança dessa máquina que construiu os tijolos usados na construção da capela. Aqui temos 3 imagens de momentos da construção. Uma parte, essa foto no canto superior direito, mostra o momento da fabricação de tijolos. Na imagem do centro abaixo, uma vista aérea da capela. E aqui no canto superior esquerdo, também uma vista aérea, mas numa fase ainda mais inicial, né? Na foto do centro abaixo, ela já está um pouco mais avançada a construção. Agora, fotos da visitação pública da Capela do Rio de Janeiro, no bairro do Andaraí. Vejam que as pessoas compareciam, fizeram filas aí para entrar, e elas eram ensinadas, né? Se explicava o que era a igreja, o que é que se acredita, o que é que se faz numa capela, para que serve, como hoje acontece também o programa de portas abertas, né, ou de casa aberta, que é feito. Foi uma ferramenta missionária muito importante e que ajudou também no fortalecimento dos membros locais do Rio de Janeiro. Essa foto aqui, essas fotos na verdade já são da dedicação da Capela do Rio de Janeiro, da Capela da Tijuca, perdão. Na foto do canto superior direito, temos o presidente João Dias à direita, acompanhado, que era o presidente do distrito, acompanhado pelo presidente Joselino Dias no centro aí, que era o presidente do ramo da Tijuca, e o irmão Dalton à esquerda, que era o supervisor da construção da capela. E nessa foto do canto inferior esquerdo, uma imagem do coral do ramo da Tijuca se apresentando nessa cerimônia de dedicação. Em 7 de julho de 1968 foi criada a Missão Brasileira do Norte, com o presidente Hall R. Johnson, com sede no Rio de Janeiro. Essa missão ela compreenderia do Rio de Janeiro para o oeste e para o norte do Brasil, e nessa época tinha 2 distritos: o distrito do Rio de Janeiro, cujo presidente era o irmão João Dias, e o distrito do Recife, do irmão Milton Soares, de quem a gente já falou no vídeo sobre Pernambuco 2 semanas atrás. Em 10 de junho de 1970, o nome da missão mudou. Em vez de ser Missão Brasileira do Norte, passou a se chamar Missão Brasil Norte, e em 74, Missão Brasil Rio de Janeiro. Depois ela passou por algumas mudanças de divisões de mais missões, mas até hoje temos a missão no Rio de Janeiro. Em 22 de outubro de 72, foi criada a primeira estaca da igreja no Rio de Janeiro. O presidente da estaca era o irmão Valdemar Cury e seus conselheiros, o irmão Antônio Costa e Oscar Batista de Carvalho, com o irmão Valmir Silva como o patriarca da estaca. A conferência em que se celebrou a criação da estaca, a primeira estaca do Rio de Janeiro, foi presidida pelo elder Bruce R. McConk, do Quórum dos Doze. Na foto aqui do canto superior esquerdo, temos a presidência da estaca, o presidente Curry no centro, com seus conselheiros Antônio Costa e Oscar B. Carvalho.
E na foto maior, no canto inferior direito, o Elder Bruce Hermakonk, que está atrás, um pouco no centro à esquerda ali, mas ele é bem alto, dá para ver bem, junto com o presidente Georgia Oaks, que era presidente da missão, e suas esposas. Vocês podem ver aí também, com os jovens do coral que cantou na conferência de formação da estaca do Rio de Janeiro. Também em 1972 foi batizada a família Martins, do irmão Elvésio Martins, né, e sua família. Eles, por serem afrodescendentes, né, vamos usar uma palavra mais comum de hoje em dia, não poderiam receber o sacerdócio e ordenanças do templo, porém foram membros dos mais firmes da igreja na época, né, em toda a região. Em 20 de maio de 79, foi criada a estaca Rio de Janeiro Andaraí, já quase um ano depois da revelação do sacerdócio, e o irmão Nelson Genaro foi apoiado como presidente, o irmão Elvésio Martins como conselheiro, e o outro conselheiro era Alaor Gessé de Freitas. O irmão Martins depois foi chamado como... Ele foi chamado aí como conselheiro presidente da estaca, em 79, bispo, 2 anos depois, presidente da Missão Brasil Fortaleza em 87, e 70 autoridade geral da igreja, na Conferência Geral de 1990. Ele e sua esposa Rudá Martins selaram-se uma outra a seus filhos, seus 4 filhos, em 6 de novembro de 78, alguns dias após a dedicação do Templo de São Paulo. Vamos ver algumas fotos aqui dessa família. Nessa foto em preto e branco, mais antiga, estão o irmão Elvésio, a irmã Rudá Martins e seus filhos na frente da sede da estaca do Rio de Janeiro. Essa foto é de 1978. E na foto colorida está o casal Martins, Elvésio e Rudá, quando eles estavam à frente da missão Brasil Fortaleza. Essa foto é de 1988. Este quadro é uma pintura feita pela irmã Rudá Martins, da Capela do Meyer, no Rio de Janeiro, onde eles foram batizados. Ela, para manter essa lembrança, pintou esse quadro da capela, né, que eles frequentavam na época que foram batizados. E desse período para cá, o Rio de Janeiro cresceu muito. Como eu disse, foram divididas as missões. Hoje temos missão Rio de Janeiro Norte e Rio de Janeiro Sul. E em 8 de maio de 2022, um ano atrás, o Elder Gary A. Stevenson, do Quórum dos 12, dedicou o Templo do Rio de Janeiro, né? Depois de uma visitação pública onde quase 70 mil visitantes estiveram aí, entre eles vários líderes governamentais, religiosos, artistas, atletas, todo tipo de celebridade pública e muitas pessoas anônimas também, que também são muito importantes, estiveram aí. O primeiro casal chamado a presidir o templo foi Pedro Jorge da Cruz Penha, natural de Teresópolis, Rio de Janeiro, e a irmã Sônia da Silva Teperino Penha, que é natural de Três Rios, Rio de Janeiro. Eles estão aqui nessa foto ao lado. Tive o privilégio de conhecê-los enquanto eles moravam em Recife. O irmão Penha, ele passou muitos anos como diretor do SEI aqui. É um grande pioneiro também no Espírito Santo, onde ele presidiu a primeira estaca lá. Ele foi o primeiro presidente de missão em Belém, né, e também é um grande pioneiro na igreja aqui no Recife. Então vocês já devem ter visto e ouvido o nome dele e a foto dele por aqui em outros vídeos. Vocês viram aqui algumas imagens com a relação das missões, das estacas e dos distritos da igreja no Rio de Janeiro. Por trás de cada estaca, de cada data, existem muitas histórias, né? De pessoas que serviram na igreja, que fizeram convênios e que fortaleceram o reino de Deus na terra. Para encerrar esse vídeo, quero dizer que fico muito feliz em conhecer a história da igreja no Rio de Janeiro, que eu realmente não conhecia. Agradeço a vocês por terem assistido até aqui e por acompanharem tudo que a gente faz no canal.
Espero que possam comentar, compartilhar esse vídeo com seus amigos e espero vocês na próxima semana com mais um vídeo. Até mais.